Então, galera, finalmente chegamos à etapa tão aguardada de Waytering do F22 escala 1:72, que alguns aí já estão acompanhando há mais tempo. Quem não está, seja bem-vindo aí ao canal. E esse projeto ele foi marcante para mim porque, além de ter tido uma dificuldade maior para fazer essa pintura mais realista, agora vamos aí à parte de Waytering, que tem que ser com muito cuidado para não danificarmos a pintura, já que ele está praticamente finalizado e agora essa é uma etapa de acabamento, já indo para os finalmente. A grande questão aqui que eu vou utilizar, pessoal, primeiro que sempre que for fazer um Waytering, busque uma referência fotográfica adequada para não cometer algumas gafes, exageros, né? O Waytering é uma técnica que muitos também não são muito adeptos, porque ele acaba sendo uma etapa em que alguns modelistas exageram um pouquinho na dose. Então eu acredito que com alguma moderação e cuidado, você consegue trazer um alto grau de realismo ao modelo quando utiliza de forma correta essa técnica, tá? Então eu vou estar utilizando tinta óleo, que eu já separei aqui, bem pouco mesmo, tá? Eu separei dois tons, um tom preto e um tom terroso, mais puxando pro o marrom Van Dyck, tá? Para quem não conhece, tá aqui, eu estou usando essas tintas a óleo, tá? E eu vou utilizar então um pincel depois para retirar o excesso, igual esse que vocês estão vendo aqui, que vai ser o que vai aparecer no vídeo, que tem essa ponta em ângulo, tá? Esse é um pincel bem macio, que tem uma cerda muito macia, tá? Eu vou estar utilizando esse pincel, vou estar utilizando esse outro pincel que é para colocar a tinta óleo nos devidos locais ali, que vocês vão poder acompanhar no vídeo também. E como é que vai funcionar? Eu vou apenas aqui, já tem um pouquinho até de tinta óleo no pincel, deixa eu só focar aqui. Essas regiões aqui do F22, elas têm algumas manchas na parte inferior da aeronave, que são esses respiros que vocês estão vendo aqui, tá? Então em cada respiro desses eu vou pontuar algumas partes com a tinta óleo, aguardo um pouquinho e depois eu retiro o excesso fazendo um traço com esse pincel aqui, tá? Então eu vou ter que utilizar também um pouquinho de diluente, que eu estou usando o próprio para isso, que é o EcoSolve aqui, da tinta óleo, tá? E eu coloquei um pouquinho aqui nesse recipiente, que é para nós molharmos o outro pincel e ir tirando o excesso, para não ficar manchando demais a nossa aeronave aqui. Então eu venho com cuidado aqui, seleciono qualquer um ângulo que seja interessante, sempre no sentido vai ser depois no sentido do ar, né, óbvio, e vou pontuar um pouquinho de óleo, né, da tinta aqui nas nossas saídas de detritos aqui, né, vamos colocar assim. Então você pontualiza, né, depois vocês vão ver que vai dar um efeito bem interessante, né, de escorrido por essas regiões aqui. Então, deixa um pouquinho, não fica mais, não fica menos, né, você pode aqui, dá para sujar um pouquinho mais. Aqui também tem, deixa eu botar aqui mais um pouquinho, isso. Então você sempre com o cuidado de evitar colocar o excesso, né? Sempre é melhor pecar aqui pela falta que pelo excesso. Então é melhor ter que refazer do que ter que ficar tirando porventura algum excesso exagerado que você deixa aí no seu modelo, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta com a continuação e a retirada com esse outro pincel. Então, pessoal, agora aguardei um pouquinho só para não ficar tão molhada a tinta, e com esse outro pincel nós iremos aqui agora onde tem os pontos de tinta e vamos puxar levemente para trás no sentido do ar, como se fosse o ar batendo na aeronave. Então podem ver que vai ficando um pequeno traço, né? Não é para ficar igual, então ele é para ficar assimétrico, né? Podem estar observando aí como ele vai ficando. Vamos tirando um pouco o excesso do pincel, do pincel, como eu falei, aqui no EcoSolve. Então você vai sempre cuidando para não deixar o pincel manchado demais, senão ele força o efeito em outras regiões. Então vamos lá. Aqui também. Ó. Puxando com calma.
Aqui você pode dosar. Se acontece algum problema, você pode vir com um cotonete depois e retirar o excesso, tá? Então é bem tranquilo, desde que a base esteja bem cuidada e bem selada, você pode trabalhar sem mais estresse com o Waytrim, tá? Então aqui você vem, ó, puxa até ele ficar fraco, que não pode ter muito forte também, mas ele já vai dando aquele aspecto de usado, que é o que a gente busca aqui nessas saídas de ar aqui do F22. Então você dá uma puxadinha, vem, mantenho, vocês estão vendo que eu estou mantendo o pincel úmido e também limpo. Cada vez que eu vou usar, eu dou uma lavadinha nele para que eu tenha todas as cerdas à disposição, né? Porque senão elas começam a ficar grudadas. Então eu vou puxar aqui, né? Aqui eu deixei mais forte de propósito. E vai dar para tirar tudo, né? Aqui na parte de cima nós podemos corrigir com o cotonete, ó, tá? Mais uma limpada aqui no pincel. E vamos aí tirando o excesso, ó, até deixar uma mancha mais assimétrica possível, tá? Agora eu troquei o tom, peguei o tom mais escuro, já pontuei em alguns rebites, em algumas partes aqui da saída. Desse lado aqui eu já consegui fazer alguns traços. Agora eu vou replicar do outro lado e vai aparecendo esses efeitos esfumaçadinhos, ó, tá? Que é o que a gente busca com esse Waytrim, né? Deixa eu puxar aqui mais, ó. Ele é para ficar discreto, então é para ter uma certa sutileza, para não ficar grosseiro, né? Então sempre cuidando no sentido do ar. Aqui eu também coloquei em outra, para vocês sentirem aí. Então nós viemos aqui puxando. Não precisa ter medo, porque depois ele, quando você passa o pincel várias vezes no local, ele sai rápido, então você até tem que cuidar para não tirar todo o efeito, né? Ó, ele sai, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Você pode puxar o efeito em outros locais também. Então ali eu puxei, aqui é só dar um outro acabamento. Precisou corrigir, corrige, não tem problema. Aqui eu também coloquei um pouquinho. O legal é você ir jogando conforme o ângulo que você quer que fique a sujeira, que depois ela acaba ficando bem legal no conjunto, né? Na hora de finalizar o modelo, eu acho muito interessante, sou um adepto dessa técnica aqui, acho bem legal, e ela dá um realismo bem maior nos nossos kits. Eu evito fazer sem, porque senão ele fica com um aspecto muito liso, né? Muito limpo, e é difícil você encontrar um avião 100% limpo, a não ser em exposições ou museu, né? Querendo ou não, a aeronave, quando decola, ela já sofre algumas condensações no ar que acabam ocasionando esses escorridos, então é difícil ela não estar com algum tipo de sujeira, né? Vamos colocar assim. Então, ó, quando você puxa, você tem o efeito, e o que vai dosar o efeito que eu quero é quanto eu vou traçar com o pincel. Quanto mais vezes eu passar aqui, mais fraco ele fica. Se eu quero deixar ele mais forte como está agora, eu simplesmente deixo assim e vou adiante, né? Até pode esperar secar um pouco, depois você olha como ficou. Se achou que ficou exagerado, você retira, tá? Aqui eu também coloquei um pouquinho aqui no flap dele, tá? Para deixar um escorridinho aqui de boa, ó. Então isso aqui dá no final da montagem, acaba ficando bem interessante esses efeitos aqui, né? Você consegue dosar em cada um, você coloca uma distância, né? Você vai aplicando
ir reaplicando se achar necessário. Se você achar que ficou exagerado, basta vir com o cotonete e retirar. Mas como vocês podem ver, né, eu vou evitar pegar muito nele, mas como vocês podem ver, os efeitos eles vão ficando bem interessantes, ó, né? Vai dando um grau de realismo bem legal ao modelo. Então pessoal, vou aqui continuar fazendo e logo mais eu mostro o resultado para vocês.